Aue discipuli et discipulae, chegamos à Lectio Quinque, a lição número 5. Nós vamos novamente passar por flexão verbal, no caso, flexão verbal dos verbos regulares, já apresentamos ela na lição anterior sobre o verbo sun, mas lá tratávamos de um verbo irregular. Por isso, vamos retomar também as generalidades. Lá nós apresentamos na lição anterior as generalidades acerca dos verbos, mas nós estudamos um verbo irregular, como nós dissemos, né? Por isso, vamos rever novamente a questão da enunciação, porque agora nós vamos tratar de 4 conjugações específicas de verbos regulares e há uma forma de enunciação para identificar se esse verbo ele pertence à primeira, segunda, terceira ou quarta conjugação, ou se ele é mesmo irregular. Nós vimos como funciona para o verbo irregular. Agora vamos ver como funciona para as conjugações regulares. E vamos dar reapresentar as desinências pessoais, elas já foram explicadas, então não tem muito o que acrescentar aqui, é só apresentar e dizer, nós vamos utilizar aqui estas desinências pessoais, porque como nós vimos, elas podem ser de 2 tipos. E vamos tratar da conjugação do presente do indicativo, unicamente do presente do indicativo, nas 4 conjugações. Vamos lá? Bom, as generalidades são exatamente estas que vocês conhecem, não? Ou seja, os verbos latinos, eles têm 2 vozes, ativa e passivo, os modos indicativo, imperativo e conjuntivo, os tempos do presente, do imperfeito, do perfeito, do mais que perfeito, do futuro imperfeito e do futuro perfeito. Substantivos verbais como o infinitivo, o gerúndio e o supino, e os adjetivos verbais, no caso o particípio, que chega para nós em português, não é? E o gerundivo. E as pessoas são a primeira, segunda e terceira, o número singular e plural. No caso, nós vamos apresentar as conjugações de hoje. Primeira, segunda, terceira, a questão da mista e a quarta conjugação, desculpe. Além disso, os tipos regulares e irregulares. Isso aqui são generalidades acerca dos verbos. Mas o que é que nós vamos ver nesta lição? Vamos ver exatamente isto aqui. A voz, nós vamos estudar a voz ativa, não vamos estudar a voz passiva. O modo do indicativo, portanto, apenas do tempo presente. Obviamente, primeira, segunda e terceira pessoa, do singular e do plural, observando as 4 conjugações. Primeira, segunda, terceira, a mista, que pertence à terceira, e também a quarta conjugação. E apenas os verbos dos tipos regulares. Vamos lá? É a enunciação, outra vez, não é? Mas agora nós vamos entender um pouquinho mais da importância da enunciação. Primeiro, como nós tínhamos dito, primeira e segunda pessoa do singular no presente do indicativo ativo, né? Agora o indicativo ativo. O verbo ser não tinha forma passiva, então por isso eu não tinha indicado lá que era ativo. Bom, aí temos quais são, como exemplo nós temos aqui o verbo amo, amas, primeira pessoa, amo, segunda pessoa, amas, no presente do indicativo. Além disso, era enunciado também o infinitivo presente. Qual é o infinitivo presente de amo, amas? Amare, né? Bom, além disso, se enunciava a primeira pessoa do singular no perfeito do indicativo ativo. Aí temos aqui o exemplo de amare. Bom, observe bem. Aqui nós já temos enunciado o perfecto e o infecto, certo? O infecto e o perfecto. Vou colocar nessa ordem. O infecto e o perfecto. E no caso do infecto é o AM, o radical. E no perfecto é o amal. Por que está AUI em vermelho? Vocês já vão entender por quê, tá? Na verdade, o I é a desinência pessoal, nós já vimos isso, vamos repetir, mas já vimos. O I é a desinência pessoal e o AU é parte do radical de amal, tá? É parte do radical, no caso do perfecto, gente. E eu vou mostrar já já isso. Aí temos o supino. O verbo sun não tinha supino, não é? Mas os verbos regulares têm. O exemplo do nosso aqui no caso, o supino de amare é amatun. Bom, aí com isso nós temos o verbo enunciado assim. Observem bem. Amo, vírgula, as
are, awe, atum. Então, nós não vamos ao dicionário, igual eu tinha colocado o verbo ser, que você, como o verbo ser é pequeno, né? Aquelas formas no presente do indicativo da primeira pessoa e da segunda pessoa, e também é pequeno o infinitivo, presente, é pequeno também a primeira pessoa do singular, não é? Porque é só soon as, e fui. Então, como é pequeno, tá tudo lá no dicionário, né? Mas aí, quando nós temos verbos que são maiores, e por acaso ainda peguei um que é pequeno, tá? O amare, ele não é assim comprido em número de caracteres, ele é pequeno, não é? Mas já é maior do que o verbo ser. E aí, nesse caso, não é enunciado, embora está aí enunciado todo, na verdade só são as desinências. Por quê? Porque é assim que eu vou encontrar no dicionário? Primeiro é assim que eu vou encontrar no dicionário. Bom, amo, vírgula, as, observe bem, as é só a desinência de amas. Amare, lá está só a desinência arre. Aui, está vendo por que nós temos ali o aui? Por que eu coloquei em vermelho? É exatamente para mostrar que esta é a forma no perfeito do indicativo, mas é só o i é que é desinência pessoal. O au é parte do radical do perfecto, tá? E aí, no caso, nós temos o áton do supino, do amato, né? Bom, assim eu já sei, quando eu tenho o verbo enunciado amo, vírgula, as, eu já sei que o é a desinência da primeira pessoa, o as é a desinência da segunda, logo, então eu já sei que a M é o radical. Ponto. Já indiquei que o M, a M é o radical, né? Mas aí agora, lá no amare, eu já vou saber que ar é uma desinência do infinitivo e que atom é a desinência no caso do supino, não é? Bom, vamos lá. Aqui está enunciado, mas professor, por que eu tenho que enunciar e por que os verbos estão indicados assim no dicionário? É para nós sabermos qual conjugação ele pertence. Vocês lembram? São 4 declinações, não é? Vamos. Bem, acabamos de enunciar, então agora chegamos às conjugações e vamos ver da importância da enunciação para saber a palavra, o verbo, no caso, a qual conjugação ele pertence. Porque lembram, são 4 conjugações: a primeira conjugação, a segunda, a terceira e a quarta. A primeira conjugação, no caso o verbo amo, pertence à primeira conjugação. As palavras que pertencem à primeira conjugação serão enunciadas assim, como o verbo amare. É o caso de amo, vírgula, as, vírgula, are, vírgula, aui, vírgula, aton, ou seja, amo, amas, amare, amaui, amaton. A segunda conjugação são os verbos enunciados como o moneu. Moneu, vírgula, is, vírgula, r, vírgula, ui, vírgula, iton, que significa exortar, ou seja, moneo, mones, monere, monui, monitum. Temos agora a terceira conjugação, no caso é o exemplo do verbo lego, vírgula, is, vírgula, r, vírgula, leg, vírgula, lectum, significa ler. Bom, por acaso, a terceira conjugação e a quarta funciona do mesmo jeito. O verbo que é enunciado, a primeira pessoa no perfeito é enunciado completo, certo? E o supino também, como é leg, lectum. Então, lego, vírgula, is, vírgula, r, será lido lego, legis, legere, leg, lectum. Bom, além disso, lembra que tem a terceira conjugação, que é o misto, que se chama misto. Alguns chamam tipo A e tipo B, certo? A primeira seria lá o lego tipo A e esse misto seria o tipo B. É como o verbo facio. Facio, vírgula is, vírgula er, vírgula fec, vírgula factum. Significa fazer. Bom, facio, facis, facere, fec, factum. Aí, além disso, temos a quarta conjugação, que é o caso do verbo esquio. Esquio, vírgula is, vírgula ide,
vírgula ski, vírgula skitun, saber, significa saber, ou seja, skio, skis, skiri, ski, skitun. Bem, pessoal, aí que vem um caso. Aqui nós temos os infinitivos em azuis, lembram? Are, ere, eren, ire. Bem, vamos lá agora saber a diferença desses infinitivos. Quando eu tenho o infinitivo are, do jeito que está aí, significa que essa palavra pertence à primeira conjugação, ou seja, se conjuga igual o verbo amo, amare, igual ao verbo amo, amare. Quando eu tenho a segunda, no caso, quando eu tenho o infinitivo terminado em R, pertence à segunda declinação, à conjugação. Mas aí tem um fenômeno importante. Olha só como que é o terceiro. O terceiro não é igual ao segundo? Não, não é igual. Observe a importância da acentuação. O R são os verbos longos. A segunda são os verbos longos. A terceira são... Desculpa, eu vou repetir. A segunda são os infinitivos que têm o R longo. A terceira são os infinitivos que têm o R breve. Então, esse fenômeno, a acentuação, será muito importante, muitíssimo importante, para você diferenciar se esse verbo é da segunda conjugação ou se é da terceira. Então, observe, moneo, mones, monere, tem uma acentuação longa, certo? Já no caso da terceira conjugação, lego, legs, legere e facio, facis, facere, tem a acentuação de breve. Então, elas são breves. E já que eu falei da terceira, como é que eu vou saber na terceira se ela é do tipo A ou tipo B? Ou seja, se ela é a terceira normal ou se ela é a terceira misto. Bom, observe bem a primeira pessoa, lego, a segunda é facio. Observe que facio tem a mesma forma de esquio. Então, quando termina, por isso que é misto, né? Porque a primeira pessoa já termina lá, ó, parecida com a quarta conjugação, tá? Depois vocês vão ver que elas mesclam, tá? Mas esse aqui é só um exemplo. Eu só vou saber se a terceira conjugação pertence ao primeiro tipo, ou seja, aos normais, como lego, ou se é misto, como facio, olhando a primeira pessoa, lego, facio. Termina em o, é só a terceira conjugação. Termina em io, então é o misto, desde que o infinitivo seja R, porque se for ire, aí já é quarta conjugação, certo? Então, assim, o importante é, para eu saber qual é a conjugação do verbo, se é primeira, segunda, terceira ou quarta, é observar o infinitivo. Não se esqueçam disso, porque se não aprender isso, não tem condição de aprender mais nada dos verbos, enquanto não voltar aqui e não absorver esse conteúdo, certo? Vamos avançar? Então, temos aqui as desinências pessoais, que eu já apresentei para vocês, a do indicativo e do conjuntivo, o, s, t, mus, tis, lt, essas aí que nós vamos ver hoje. Embora eu tenha colocado a do perfeito e já até tenha mostrado para vocês no caso do verbo sum, nessa lição específica não vai aparecer, porque essa lição aborda apenas o presente do indicativo, das conjugações que existem, ou seja, são 6 tempos, né, que existe no presente, no caso, no indicativo. 6 tempos no indicativo. Nós vamos apresentar apenas uma, tá? Em todas as conjugações, mas apenas uma. Vamos lá. E as desinências serão exatamente essas, o, s, t, mus, e tis e nt. Bom, aí eu deixo aqui do cantinho sempre o ar, r e o r com o acento de breve e o ire para vocês diferenciarem a conjugação. Então, no caso, nós vamos ver a primeira conjugação do verbo amo, amas, amare, amavi, amatum. O presente do indicativo é exatamente isso. Amo,
amas, amati, amamos, amatis, amante. Bem, isso traduzido para português será amo, amas, ama, amamos, amais, amam, certo? No caso, eu deixei aí, observe bem, o AM está em preto, cor preta, porque esse é o radical. Aí nós temos o azul, o ST, MUS, ATIS e NT. Nesse caso aí, são as desinências pessoais. E eu coloquei o A, observe bem o A, que está tudo em vermelho, né? Porque esse A, ele é desinência da primeira conjugação. Vocês vão ver que ele muda lá na segunda, tá? Então, no presente do indicativo, aliás, em todo indicativo esse A sempre vai aparecer. O A é desinência da primeira conjugação. Ele sempre vai aparecer. Gente, isso também acontece em português, viu? Só dá uma observada lá no presente do indicativo. Pega o próprio verbo amo, amar, né? E vê ele no presente do indicativo. Amo, amas, ama, amamos, amais e amo. O A está presente em todas as conjugações, exceto na primeira, né? Como acontece aqui também no presente do indicativo latino. Aqui então chegamos à segunda conjugação. Observem bem, aqui já é o moneu, mones, monere, monui, monitum, o caso do verbo exortar, certo? Aí nós temos aqui a conjugação desse verbo, o presente do indicativo. Olha só, moneo, mones, monete, monemos, monetes, monente. Bom, ou seja, aí eu repito outra vez, temos aí o mon, que é em preto, que é exatamente o radical do verbo monere, o e, que é a desinência da segunda conjugação, portanto estão aí em todas as pessoas, e aí temos a seguir a conjugação, desculpe, as desinências pessoais. Olha só, gente, que como é interessante, né? Parece que é tão complicado e na verdade você vai ver, é uma coisa repetitiva, né? Dizem que o que muda no verbo é a desinência. Existe outra forma de ver isso. O que muda é o radical, porque as desinências ficam sempre ali, né? Eu vou tirar esse verbo moneo aí, por exemplo, e posso colocar o debeu, que significa dever. Vai ser o quê? Debeu, debes, debete, debemos, debetes, debente. Ou seja, as desinências permaneceram. Tanto a desinência da segunda conjugação, quanto as desinências pessoais. E eu posso mudar esse verbo, colocar, por exemplo, o deleo, que é o destruir, verbo destruir. Deleo, deles, delete, delemos, deletes, delente. Ou seja, o que mudou? Mudou radical. As desinências e as desinências pessoais continuaram. Vamos à outra conjugação. Terceira conjugação. Então, chegamos aqui à terceira conjugação. No caso, temos aqui o lego, legis, legere, legi, lectum, ler. Bom, por enquanto vocês não vão perceber grandes diferenças agora entre o primeiro tipo da terceira e o segundo. Mas vamos lá. Temos aqui então o presente do indicativo. Observem que a desinência, embora, gente, por isso que vocês vão ver que ela é mista com a quarta parecida, né? Olha só que interessante. A desinência da terceira conjugação não é e, é i, tá? Olha só, a primeira pessoa não tem a desinência e já as outras pessoas, tu, ele, nós, vós e eles, têm a desinência i da terceira conjugação. E aí, obviamente, tem aí as desinências pessoais, ou st, mus, tis e nt. Né? E aí, claro, o radical, lego, legis, legite, legimus, legitis e legunte. Ou seja, leio, esse é o verbo, leio. Bom, e se eu substituísse isso por um outro verbo, por exemplo, eu posso colocar o duco, que significa conduzir. Vai ser duco, ducis, ducite, ducimus, ducitis e ducunti. Bom, como eu falei que o i é a desinência
dessa terceira conjugação, olha, ela muda só lá na terceira também, tá? Terceira pessoa do plural. Lá não é I, é U. Olha só, aqui nós vamos perceber uma diferença com o misto, tá? Vamos lá o misto para vocês verem. Ó, observe bem aí, a terceira pessoa é legunte, certo? Legunte. Olhe a terceira pessoa do presente do indicativo da conjugação mista. Muito bem, terceira conjugação está aqui, olha, presente do indicativo, terceira pessoa do plural, faciunt, olha só, o unt acrescentou o i que, aliás, é a desinência da terceira conjugação, certo? O i, lembra? Da primeira é a, da segunda é e e da terceira é i. Então, nós temos, inclusive, ó, na primeira pessoa já aparece a desinência. Lembram que no verbo anterior não aparecia? Pois bem, agora aparece, né? Então, temos aí o facio, né? Diferente, como estava, por exemplo, no lego. Lá não é legio, lá é lego. Não tem essa desinência da terceira conjugação, né? Mas aqui nos mistos já tem, né? Então, temos aí as desinências pessoais, facio, facis, facite, facimus, facites, faciunt. Bom, e se eu mudasse, por exemplo, esse verbo aí por um outro, como, por exemplo, capio, que é o verbo tomar. Capio, capis, capite, capimus, capitis, capiunt. Bom, vamos à quarta conjugação. Agora, vocês observem bem a semelhança que existe entre essa conjugação mista com a quarta conjugação. Olha isto. É igual, gente, as mesmas desinências. Olha só, a quarta conjugação, como é o verbo esquio, esquire, são os verbos terminados em ire. A desinência da quarta conjugação é i, mas por acaso a primeira pessoa do singular, a primeira pessoa tem a desinência da conjugação, a desinência i, e a terceira do plural é iu, igual à mista da terceira, né? Vou repetir, a terceira pessoa do plural tem a desinência iu igual à terceira conjugação mista, né? Ou seja, igual estava lá o facio, faciunt, aqui é isquiunt. Bom, então nós temos aí a conjugação do verbo saber, esquio, esquis, esquite, esquimos, esquites, esquiunt. Gente, não tem absolutamente segredo, é muito básica essa conjugação, né? Basicamente, é saber qual é a desinência, muda o radical e acabou. Se eu colocasse aqui, por exemplo, um outro verbo, como é o caso de punio, que significa punir, né? Castigar. E esse verbo ficaria punio, punis, punite, punimos, punites e puniunt. Então é a mesma coisa. Vamos avançar e ver algumas particularidades. No caso, vamos aqui ver um quadro comparativo entre as quatro conjugações. Temos aqui o verbo amare, amo, amas, amate, amamos, amates, amante, no presente do indicativo. Gente, o quadro comparativo é só sobre o presente do indicativo. Segunda conjugação, ó, moneo, mones, monete, monemos, monetes, monente. É igual, gente. Só mudou a desinência da segunda conjugação. O final é o mesmo. Observe o para a primeira pessoa, S para a segunda pessoa, T para a terceira pessoa, mus para a primeira pessoa do plural, tis para a segunda pessoa do plural e NT para a terceira pessoa do plural. E aí, claro, a desinência, pessoal. Né? A desinência pessoal, não, desculpe, a desinência da conjugação A para a primeira, E para a segunda. E aí, claro, os seus radicais. Assim também acontece com a terceira conjugação. Olha aqui, ó, lego, legs, legite, legimus, legites e legunt. Também temos a mista, facio, facis, facite, facimus, facites e faciunt. E aí temos aqui esquio, esquis, esquite, esquimus, esquites, esquiunt. Então eu repito,
observem, as desinências pessoais não mudaram nenhuma vez. São iguais em todas as conjugações, né? Isso é um fato. A segunda coisa, o que muda são as desinências da conjugação. A para a primeira, E para a segunda, I para a terceira. No caso, e quarta também. Só que, quando nós vemos a terceira, quando nós falamos mista, é porque ela se assemelha mais à quarta do que à terceira. É o caso do faquio na primeira pessoa, faquio, esquio, observe bem. Compare faquio com lego. Se parece mais com esquio, termina igual. E o faciunt está mais para esquiunt do que para legunt. Legunt não tem o i, né? Então, nesse quadro comparativo, nós temos um panorama, digamos assim, mais bem aprimorado, né? Mais fácil de compreender essas diferenças, no caso, no presente do indicativo destes verbos. Se eu trazer outro verbo e colocar aqui no lugar, como é que fica isso? É o caso se eu pegar o verbo amo e colocar outro verbo da primeira conjugação, do, das, dare, dawi e datum. É o verbo dar. Do, das, dare, dawi e datum. Vamos lá, segunda pessoa. Sentindo um pouco, às vezes dá uma certa... Essa hora, né? Já está tarde aqui para mim. Moneo, mones, monere, agora vamos ver outro verbo igual a este. É o caso do deleo, deles, delere. É o destruir. Eu até tinha lido esse verbo, né? Eu coloquei o do porque eu sei que eu vou usar bastante esse verbo nos exemplos. Eu gosto do verbo dar, exatamente porque ele me dá a possibilidade de construir um objeto direto e um indireto na oração. E aí elucidar e deixar mais claro isso. Temos a terceira como lego. Aí vamos substituir agora pelo verbo dico, que é o verbo dizere, dico, dicere, o dixi. E temos aqui o facio, substituindo ele pelo capio, tomar. Eu até li esse também. E vamos pegar o esquio. E no lugar dele vamos colocar o enio. Só para a gente fazer essa comparação. Observem que as desinências das conjugações não vão mudar. As desinências pessoais não vão mudar. O que vai mudar é só radical. Viram? Não há absolutamente nenhuma diferença a não ser os radicais. Do, das, date, damos, datis, dante. Deleo, deles, delete, delemos, deletes, delente. Dico, diquis, dicite, diquimos, diquites, dicunt. Capio, capis, capite, capimos, capites, capiunt. Venio, venis, veniti, venimus, venitis, veniunt. Nós vamos então fazer aqui uma pequena observação sobre a passagem dos verbos regulares do presente do indicativo do latim para o português. Quais as alterações que estes verbos sofreram, que este tempo verbal, que este modo verbal sofreu, o modo indicativo e o tempo do presente do indicativo. Primeiro, eu quero destacar que nós estamos falando aqui dos verbos regulares da língua portuguesa, e nomeadamente os regulares do latim que passaram ao português também como regulares, porque eventualmente verbos que eram regulares no latim chegaram ao português como irregular. E eventualmente o verbo passou de uma conjugação para outra conjugação, por exemplo, né? Há inúmeras alterações. Então nós estamos destacando aqui as principais no que respeita aos verbos regulares do latim que continuaram regulares na língua portuguesa. Quero destacar que também aqui nós estamos, nomeadamente, falando das desinências, e nesse slide aqui específico das desinências da primeira conjugação. No caso, nós estamos falando tanto da desinência da própria conjugação, quanto as desinências pessoais. Quais as alterações que estas desinências sofreram? Então, nós tínhamos aqui, por exemplo, a primeira conjugação do verbo amo,
no presente do indicativo, nós tínhamos aqui, observe bem que as desinências da primeira conjugação é a desinência a. Ela só não existia aqui na primeira pessoa do singular dessa conjugação. Apenas aqui nós não tínhamos a desinência da conjugação. Posto que as desinências pessoais, elas estão aqui, ou, st, mus, tis e nt. Bom, como é que esse verbo chega em português? Observe que nós temos aqui pouquíssimas alterações, né? A princípio, primeira pessoa do singular permanece do mesmo jeito, amo, amo. A segunda pessoa do singular permanece também do mesmo jeito, ama, amas. Então, não há alteração nem na desinência da conjugação, nem na desinência pessoal. Na terceira pessoa do singular, nós temos amat e temos no português os verbos terminados em ar, ama. Então, houve aqui a queda, vamos destacar isso, da terceira pessoa do singular. Houve a queda da desinência pessoal, vamos deixar claro isso, houve a queda da desinência pessoal da terceira pessoa do singular. E isso é generalizado. Todos os verbos da primeira conjugação, que são o que nós chamamos em português os verbos terminados em ar, todos os verbos terminados em ar, verbos regulares, não possuem mais a desinência pessoal na terceira pessoa do singular. Nós vamos ver agora que alterações mais profundas aconteceram no plural. Então, nós vamos destacar aqui, por exemplo, amamos. Amamos, primeira pessoa do plural, passa a português como amamos. Qual é a alteração que nós temos aqui? Desinência pessoal, não há nenhuma alteração. Inclusive, em termos de paroxítono, continua do mesmo jeito, né? Não há alteração na sílaba átona, ou tônica, desculpe. No caso, nós temos aqui a alteração mais profunda, digamos, na desinência pessoal, em que o mus passa a ser representado por mos. Na verdade, o que nós temos aqui, né, é que a desinência mus da primeira pessoa do singular, o u está representado em português por o. Eu estou dizendo representado porque, tecnicamente, nós não dizemos amamos, mas dizemos amamos. Então, as duas formas, aliás, são válidas. Nós vamos ter aí variações de sotaque, né? Enfim, regionalismos, né? Mas o u do latim, do mus, passa a ser representado por o em português. E isso é muito comum, inclusive em substantivos da segunda declinação, nós vamos ver que isso também aconteceu e assim por diante. Na segunda pessoa do plural, nós temos a alteração mais profunda. Porque no caso nós temos aqui, olha, observem bem, a desinência da conjugação permanece igual, então está aqui, mas nós vamos ter uma alteração mais profunda na desinência pessoal, em que o tis passa a is. O que é que houve aqui? Tecnicamente, apenas a queda do T. Mas esse processo, e eu quero destacar que esses processos, eles não acontecem de um dia para a noite, tá? Não é uma coisa automática. Olha, houve uma alteração do latim para o português. De um dia para o outro, houve a alteração X. Não é bem assim. Essa alteração, ela é paulatina. O que aconteceu aqui é que o tis da desinência da segunda pessoa do plural sonorizou-se, né? Porque como ele estava aí entre vogais, ele sonorizou-se e passou a D. Então, por um tempo, amatis era amades, amades. E isso permaneceu até aí por volta do século XV, quando aí sim aconteceu a queda desse D. Então, primeiro esse T passa a D, aqui do tis, e depois esse D caiu
da desinência pessoal. Outra alteração profunda que nós podemos destacar está na terceira pessoa do plural. Nós temos amante, passa a amam. Então, primeiro, vamos destacar, a desinência pessoal permanece igual, desinência pessoal não, desculpa, desinência da conjugação. Aí vamos ver as desinências pessoais. NT, ou seja, houve a queda do T e permaneceu apenas o N. Só que como nós não terminamos as palavras em N, sempre terminamos em M, há então essa correção de N para M. Mas nós temos outra explicação aqui, que aqui na terceira pessoa da terceira pessoa do plural, né, da primeira conjugação, se desenvolveu um O paragógico e que resultou aí no ditongo ão. Por isso que nós vamos encontrar, por exemplo, no português antigo, escrito ão várias vezes. Vários textos antigos, quem já teve a oportunidade de conhecer, vão encontrar esse ão grafado, né? E representando exatamente terceira pessoa do singular, do plural, no presente do indicativo, né? Mas ele se confundia um pouco aí também com o futuro, o que obrigou a proceder uma alteração, tendo em vista que esse ão passou a ser grafado como an, por ele ser átono. Então, essa é a explicação por que a mão passa a ser grafado com M e não com ão, com o tio no A, no caso, né, que seria amam, o AO, deixa eu colocar, não, aqui não, porque eu vou usar esse espaço ali, o amam é como no futuro, né, o A e o O, é horrível escrever pelo computador, como vocês sabem, assim, não nesse mousezinho do computador, né, porque também havia, como eu disse, a necessidade de separar a identificação em relação ao futuro, até porque a pronúncia dos dois são diferentes. Aqui nós temos uma pronúncia que, por ser átomo, passa a ser grafada então como M, tá? Então vamos lá, desinências da conjugação. Não há nenhuma alteração, nós observamos que o A permanece em todas. Desinências pessoais, o que nós temos aqui? Destacado em vermelho, eu coloco, então, nós temos as seguintes alterações, queda na terceira pessoa do singular e alteração aqui, no caso, na primeira pessoa do plural, o U passa a O, e temos a queda do T, tanto na segunda pessoa do plural, quanto também na terceira. Continuamos aqui do latim ao português, com os verbos regulares, do latim para a língua portuguesa, e vamos destacar agora as desinências da segunda conjugação, no que respeita às desinências da própria conjugação, no caso, e as desinências pessoais. Escolhi para esta análise o verbo moeu por uma razão muito simples. Os dois verbos que nós usamos para mostrar o presente do indicativo é o verbo moneo e o verbo deleo. Verbos que não chegaram à língua portuguesa, né? Foram substituídos o seu sentido por outros verbos, né? O verbo deleo, que é o verbo destruir, é o deletar, né? Vamos lá. Então, eu escolhi esse aqui porque ele chega, o moeu chega à língua portuguesa e ele é exatamente o verbo mover. Moverem é o verbo mover. Mas antes de eu explicar aqui sobre as desinências, vamos observar uma questão sobre o radical. Porque uma coisa é a desinência da conjugação, a desinência pessoal, outra coisa é o radical. O radical pode ter sofrido diversas alterações, aí nós temos que ver verbo a verbo quais as alterações que eles sofreram. Esse U, como nós já observamos lá na primeira lição, o U é uma semivogal, logo é uma semiconsoante. Quando este U estava pressionado por uma vogal, quando esta semivogal estava sendo pressionada por uma semivogal, por outra vogal, desculpe, vou repetir, quando
O U, semivogal, e é o mesmo caso do I, semivogal, estava pressionado por uma vogal, então ele se transformava em V, ou seja, se transformava em consoante na passagem para o português. Somente em casos em que o U estivesse ali pressionado por uma consoante, então ele permanecia em português, na sua passagem do latim para o português, como U. É o caso, por exemplo, de Justitia. O I é uma semiconsoante, mas que nesse caso tem o poder de consoante, exerce uma pressão sobre o U, por isso o U permanece, mas o I, sendo pressionado pelo U, se transforma numa consoante. E aí que ius se transforma em jus. Se tiverem dúvida, depois eu posso explicar isso melhor. É só perguntarem. Aí nós temos aqui, então, já mostrei que o radical mou transformou-se em move na passagem do latim para o português. Com isso fica um pouco mais fácil. Agora vamos analisar as alterações que aconteceram em cada pessoa, do singular e do plural, observando as desinências da conjugação e desinências pessoais. Primeiro, nós já observamos aqui que há uma queda da primeira pessoa do singular, há uma queda dessa desinência da conjugação. Moveu se transforma em movo, ou seja, não é moveu, mas sim movo. Então, houve a queda dessa desinência, mas a desinência pessoal permaneceu. Na segunda pessoa do singular, moves se transforma em moves, portanto, não há alteração nem na desinência pessoal, nem na desinência da conjugação. Moete transforma-se em move, ou seja, permanece aqui o que aconteceu na conjugação anterior, né? Na primeira conjugação. Queda da desinência pessoal da terceira pessoa do singular. E isso aqui é generalizado, aconteceu em todos os tempos do indicativo, tá? Não é somente aqui. Então, não é necessário eu ficar repetindo, porque quando nós passarmos ao próximo slide, nós vamos ver necessariamente a mesma alteração. Aqui, na terceira pessoa do singular, nós vamos ver a mesma alteração aqui, na primeira pessoa do plural, o mus passa a mos. Nós vamos ver a mesma alteração na segunda pessoa do plural, tis, que passa a is, e vamos ver também a mesma alteração aqui na terceira pessoa do plural, segunda e terceira pessoas, portanto, né? Então, já expliquei essas alterações que sofreram aqui, inclusive aqui, então não é necessário repetir que alterações foram estas. Então, observe bem como fica esta declinação, declinação não, conjugação. Há sempre uma tentação de falarmos de declinação, uma coisa que é conjugação, né? Até porque essa é uma língua que a gente fala muito em declinação. Então, vou só destacar, a única desinência da conjugação que caiu foi a da primeira pessoa, o resto permanece igual. Já aqui nas desinências pessoais, nós tivemos as alterações aqui, a queda das que estão em vermelho, a queda do T, no caso, tanto na terceira pessoa do singular e do plural, e também na segunda pessoa do plural. E houve essa alteração aqui no mus. Destaco que os verbos da terceira conjugação vieram também para a segunda, como é o caso do verbo lego, ler, o caso do verbo facio, fazer. Bom, chegamos então aqui a mais os verbos regulares da língua portuguesa, nesse caso destacando os verbos da terceira conjugação da língua portuguesa, observando aí as desinências da terceira conjugação, também as desinências pessoais. Então, eu escolhi aqui o verbo partio, que era um verbo da quarta conjugação, com isso ficamos a saber. Os verbos da terceira conjugação da língua portuguesa vieram da quarta conjugação. Eventualmente, alguns também vieram da terceira, porque nós vimos, sobretudo, a mista era muito semelhante à quarta conjugação. Mas aí, no caso, vamos ver como é que esse verbo, são os verbos terminados em ir, na terceira conjugação na língua portuguesa, são os verbos em ir.
Vamos ver as alterações em que eles sofreram na passagem para a língua portuguesa. Bom, primeiro, eu quero lembrar que não há as alterações aqui das desinências pessoais, elas são as mesmas, né? Não há na primeira pessoa do singular, não há na segunda pessoa também. Há uma alteração ali, no caso, da queda do I, do T, da terceira pessoa do singular, a mudança do mus para mos, a queda do tis para is, e temos aqui o nt para n, na terceira pessoa do plural. Então, não vamos explicar isso outra vez, que não vale a pena. Já explicamos. Agora, nós vamos ver, por exemplo, nas desinências da conjugação. Aqui nós temos umas alterações bastante profundas nas desinências pessoais. Primeiro, queda, e aí eu vou destacar aqui, olha, quais são as desinências da quarta conjugação. E, em todas elas, nós temos aqui, por exemplo, partio, partis, partite, partimos, partites e partiunt. Então, o i está na quarta conjugação em todas as pessoas, do singular e do plural. Mas na passagem para o português, nós vamos perceber que na primeira pessoa, o i caiu. Na segunda e terceira, o i se transformou em e, no singular. Quando nós falamos do plural, primeira e segunda pessoa, o i permanece, mas na terceira pessoa transforma-se em e também. Então, de modo que não há uma desinência, uma única vogal como desinência na terceira conjugação. Nós temos aqui alterações mais profundas. E as desinências pessoais são aquelas que nós já explicamos, não vale a pena repetir. Eu dou como referência para vocês, se quiserem ler um pouquinho sobre isso, podem observar lá a gramática histórica do Ismael de Lima Coutinho, que vai aparecer em inúmeras lições aqui, em quase todas as lições. Eu estou dando ele como referência, porque ele faz aí um bom apanhado sobre essas alterações que nós tivemos do latim para a língua portuguesa. Com isso, nós encerramos a explanação sobre a passagem do presente do indicativo para a língua portuguesa e vamos, então, observar a presença do presente do indicativo na frase. E para não ficar só na explicação das conjugações verbais, vamos mostrar aqui o uso do verbo na frase, utilizando no caso o verbo deleo, deles, delete, delemos, deletes e delente, e utilizando as palavras da primeira declinação, agrícola, ai, o agricultor, e silua, ai, o bosque, que inclusive já tratamos como exemplo, né, as duas palavras lá no verbo sun. Mas vamos repetir aqui. Bom, o verbo ativo deve concordar com o sujeito em número, já falamos sobre isso. Aí nós temos agrícola, siluan, delete, o agricultor destrói o bosque, portanto, agrícola, nominativo singular, agricultor sujeito, singular. Siluan, acusativo singular, traduzimos aí por o bosque, objeto direto, acusativo, objeto direto. E o verbo delete é singular, destrói, ou seja, o agricultor destrói, né? Ele é o sujeito, então o verbo concorda com ele. Eu tenho outro exemplo aqui, agrícola, siluas delete. Agora, passou alguma coisa para o plural? Olha só que delete está igual ao delete acima, não é? Terceira pessoa do singular. O agricultor destrói os bosques. Ou seja, o verbo concorda com o sujeito e não com o objeto. Então, temos agrícola, nominativo singular, agricultor, sujeito. Do outro lado, aí tenho aí siluas, acusativo plural, traduzido por objeto direto, os bosques. Bom, o delete, destrói, então deve ser traduzido, aí, aliás, deve ser composto, né? Como terceira pessoa do singular. Por quê? Porque concorda com o sujeito que é singular. Se o sujeito fosse plural, então esse verbo seria delente. Os agricultores destroem os bosques, não é? Não importa se o bosque está no singular ou plural. O que importa é se o sujeito está no singular ou plural. Isso já foi dito, eu sei que vocês sabem, estou repetindo.
como diz o ditado, chovendo no molhado. Aí temos um exemplo, agricolae siluan delente. Olha, o verbo agora está no plural, delente. Olha assim, ali do lado, deleo, deles, delete, delemos, deletes e delente. Os agricultores destroem o bosque. Os agricultores destroem o bosque. Observe, olha, lá acima nós temos o agricultor destrói os bosques e aqui temos os agricultores destroem o bosque. Parece que não, mas tem gente que comete erros de fazer o verbo concordar com outra coisa que não é o sujeito. No caso agrícola é o que? Nominativo plural, agrícola. O siluan é acusativo singular, então agrícola é traduzido como sujeito, por quê? Porque é nominativo, e o acusativo singular, siluan, é traduzido por objeto direto, também singular, o bosque. Outro exemplo, agrícola e siluas delente. No caso, os agricultores destroem os bosques. Aqui, por acaso, olha, isso é só para poder mostrar que o objeto vai de singular para plural, mas o verbo permanece igual, tá? E até temos lá acima o exemplo, né, do agricultor destrói os bosques. Gente, eu esgotei os exemplos aí. Então, não tem como a pessoa ouvir isso aqui e depois errar na concordância do sujeito do verbo com o sujeito, né? Agrícola é nominativo plural, traduzido a sílabas acusativo plural, portanto, são traduzidos aí sujeito plural e também objeto direto plural. Aí eu mostrei o uso do verbo na frase, mas nós vamos ver, ao longo dessa disciplina, vamos ver muito isso, porque exatamente eu passei aqui para vocês os verbos, porque será muito importante para todas as lições. Eu normalmente vinha sempre passando as declinações e tudo, e dessa vez eu comecei a perceber que havia necessidade de fazer algumas alterações, de dar um pouco mais de ênfase nos verbos, até para poder frutificar melhor a questão das classificações sintáticas, não é? Vamos lá.